Olha esse comentário aqui, ó, do JK Victor. Brasileiro é visto como merda no exterior ou a impressão e um complexo de vira-lata nosso? Depende do seu dinheiro, irmão. Depende do seu dinheiro e do seu acesso. Mas, num geral, eu, quando morei fora, eu trabalhei em Londres e fui visto e fiquei com a comunidade de brasileiros que trabalhavam lá. E ali, quando você tá em subemprego e você é estrangeiro, gringo tem uma mania muito grande de tratar você como merda. Porque quem faz subemprego não é visto como gente. A não ser que você tenha dinheiro. Quando você tem dinheiro, aí você tem um valor. E isso é muito difícil. E é muito difícil de explicar, assim, porque existe um preconceito e existe um classicismo muito forte. Muito forte. E tem um conceito que eu acho muito louco, que eu vivi isso na pele, e pra mim é uma parada que é bizarro, assim. Que é o conceito de pessoas invisíveis. Então eu lembro que quando eu trabalhava em bar, trabalhava servindo coisa no restaurante. Não engravidei ninguém não lá fora, tá? Não é nada provado. E não é qualquer nacionalidade não, tá? É diferente. Porque, por exemplo, cara, olha a minha cara, olha a minha cor. Eu não sou... Aqui, a galera vai olhar pra minha cara e vai me tratar como, é um playboyzinho, é não sei o que, é não sei o que lá. Só que fora do Brasil, eu sou latino, eu sou imigrante. Eu não sou branco, ninguém me vê como branco. Eles não me olham e falam assim, você é branco. Não, velho, eu sou latino, eu sou imigrante. Quando você é francês, espanhol, suíço, tem aquela de branquela ou tal, os caras automaticamente reconhecem como um deles. Eu jamais vou ser reconhecido como um deles morando lá fora, entendeu? Eu vou ser visto como um estrangeiro. Ponto. Ponto. Você é um imigrante, você é um latino, você não é europeu, você não é tão bom quanto a gente. E esse conceito de pessoas invisíveis é um conceito que fala muito sobre pessoas que trabalham em subemprego, né? Como algumas pessoas tendem a considerar ou não ver, não reparar ou não tratar como gente, pessoas que oferecem serviços para elas, né? Pessoas que são porteiros, pessoas que são faxineiros, pessoas que são garçons, pessoas que são barmans. As pessoas não tratam como gente, assim, é um destrato muito grande. E eu lembro que eu tive vários pequenos casos, assim, de histórias. Eu lembro uma vez que eu tava num bar, servindo uma galera tal, e eu lembro que um dos caras falou sobre um filme que eu tinha visto, de um cineasta, né? E aí eu fui comentar pra ele desse filme, né? Pô, na época eu fazia faculdade de jornalismo, tava assistindo pra caralho filme e tal. O cara olhou pra mim assim e falou, nossa, mas você viu esse filme? E eu falei, vi e tal, né? Ele, nossa, como você viu isso? De onde você é? Eu falei, sou do Brasil. Nossa, mas chega esses filmes lá, você gosta disso daí? Nossa, mas que estranho, né? Nossa, por quê, né? Eu imaginaria um brasileiro vendo um filme assim. Eu lembro de falar de um livro com uma menina que era inglesa, que trabalhava na biblioteca da escola que eu trabalhava também. Dela ficar chocada que eu lia o Nick Hornby, né? Que era um autor inglês que eu gosto bastante, né? E ela tirar cara, ela ficar em choque, né? E assim, tinha um descaso, um olhar assim, de cima a baixo. E assim, um tratamento, de tratar como merda, sabe? Não olhar na sua cara. Não dar bom dia, não dar boa noite, não ter um tratamento, assim, é uma coisa muito ruim. Antes de continuar esse vídeo aqui, quero pedir pra você deixar o seu like, que você fortalece bastante a gente. E não esquecer de se inscrever, mais de 50% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritas aqui no canal, principalmente quem tá assistindo aí por celular. Então você que tá assistindo através do seu celularzinho, se inscreve aí, não custa nada, é de graça, ajuda a gente, deixa o like. E quero falar que o nosso boné, ó, estou cansado, chefe. Eu estou cansado, chefe. O primeiro produto da minha lojinha já está à venda, então se você quer aqui um boneco, basicamente um statement de vida aqui, ó, vai ter um link na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado. Então quando você compra esse boné daqui, você está ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo por aqui. Esse produto é o primeiro produto da nossa lojinha, a gente quer produzir muitas outras coisas legais pra vocês, então dá uma olhada no link na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado e compre o nosso boné maravilhoso. De volta pro vídeo. E pra piorar tudo isso, existe um fator, que é um fator de comportamento bizarro, assim. E que assim, aqui no Canadá não sei quem ama brasileiro, não sei quem ama brasileiro. De novo, com dinheiro e em lugares específicos, a galera ama. Mas o brasileiro, ele tem uma mania de ser muito brasileiro às vezes, né, nos lugares. Então o que acontece? Eu lembro, até hoje, uma vez que eu tava numa loja que fica em Piccadilly Circus, em Londres, uma loja de esportes, e tinha um grupo de brasileiros, mano. Cara, os caras estavam
arregaçando a loja. Gritando, falando alto, mexendo nas coisas, derrubando coisa, dando risada. E você começa a ver um pouco desse comportamento de brasileiro, né? Dessa coisa da gente ser muito expansivo, ser muito gritalhão, ser muito, sabe? Tipo, essa coisa da gente não respeitar o espaço público, as coisas. Eu lembro de ver muito brasileiro fugindo de pagar a catraca no metrô, enquanto eu morava lá em Londres. Eu vi muito disso, assim. Então, o brasileiro, às vezes, leva um pouco desses jeitinhos dele pra fora do Brasil, esse kkk levei vantagem, que é visto muito ruim. E, ao mesmo tempo, tem certas potências nossas que elas são muito exploradas. Então, por exemplo, os caras adoram nossas festas, os caras adoram a gente em festa, os caras adoram as nossas músicas, os caras adoram tá curtindo com a gente. Então, assim, eu lembro que, pô, quando ia ter rolê, bar, festa, os caras assim, pô, chama os brasileiros que os brasileiros animam um rolê. Que aí eles têm esse sentimento de que o brasileiro anima qualquer festa, o brasileiro bota as coisas pro alto, isso é muito grande. Mas os caras não têm esse sentimento de resto, tipo assim, de coisa de trabalho, de subemprego. Então, assim, E assim, o brasileiro, ele tem a gente tem esse problema nosso, né? Porque a gente vive num caos aqui. E eu já vi. E, cara, eu tinha amigos. Isso pra mim era um bagulho que me deixava muito louco, mano. Tinha amigos meus. Eu moro no Canadá. E pelo que eu vejo aqui, é uma coisa de latino-americano em geral, na minha opinião. Eu moro no Canadá. Coisa de latino-americano, eles têm. O que você tá querendo dizer, ô Pelé? Só pra eu entender. Uma coisa que eu sentia. Adoram nossas mulheres. Pô, mas assim, a percepção que eles têm de nossas mulheres. Eles têm de que a gente que as nossas mulheres são fáceis, são prostitutas, que você vai chegar e vai comer, que vai poder passar a mão, que vai poder assediar e tá de boa. Tem muito essa percepção, cara. No restaurante que eu trabalhei, que tinha muita brasileira, cara, era um bagulho super delicado, assim, porque às vezes a gente ia. Ó, pra você ter uma ideia, a gente trabalhava à noite. E à noite a gente fazia algumas festas, né? E tinha um espaço lá que virava uma balada. Nas baladas, o gerente nosso, ele não chamava mulher pra trabalhar. Por quê? Eles já tinham tido problema de mulher tá trabalhando e os caras virem a mulher passando, era um restaurante brasileiro, os caras passarem a mão na bunda da mina. Pá! E falar, é isso aí. É brasileira, você gosta, né? Vamos lá pra minha casa. Mas você é brasileira, por que você tá olhando feio? Então tem uma coisa assim. E aí eu conheci lá umas brasileiras, que como era um restaurante brasileiro, tinha umas brasileiras que faziam shows de samba, né? Então elas iam fantasiadas, sambavam, tal. Essa coisa bem, bem típica brasileira, tal. Cara, as meninas falavam que sofriam pra caralho com gringo, que os gringos, mano, faziam muito isso, né? Em geral, que você tá falando sobre brasileiros. Então, assim, as meninas sofrem muito esse estereótipo, né? Do gringo querer passar a mão, querer fazer algo. E aí também tem muito isso, né? Os piores clientes que eu atendi eram os brasileiros, né? PT só sabia. Cara, e aí também tem essa coisa do. Pô, é que tem várias camadas que a gente pode falar aqui, né? Mas assim, eu tinha amigos meus que tinham dinheiro, que faziam um intercâmbio comigo, estavam numa escola, cara, que não é barato você ir pra lá, sabe? E os caras tinham grana, os caras estavam lá de férias do pai. Então, pô, tinha 2 moleques que eu conheci que eram filhos de fazendeiro, que eles estavam morando há 3 anos na Europa, pago pelo pai, não precisavam trabalhar, ao contrário de mim, que tava trabalhando que nem um corno pra poder pagar minhas contas. E, bicho, o cara, mano, ele simplesmente não. Tipo, não pagava metrô, mano. Isso era muito louco pra mim. O cara não pagava, o cara era muito rico, o cara não pagava metrô, porque ninguém vem atrás, kkkk. Peguei outro trem de dia, não me pegaram, kkkk. Você viu o cara dando vários jeitinhos, e você falava, mano, que bizarro, tá ligado? Tipo, o cara fazia pelo prazer de fazer isso, tá ligado? É muito maluco, assim, e tem muito cara que faz isso, assim, muito, muito jeitinho, muita coisa. E quando a gente vai pra outros países, tem outras vivências, assim. Então, por exemplo, porra, mano, eu tava num museu em Chicago, eu tropecei, eu esbarrei num gringo. Mano, o gringo ficou muito puto comigo. Mas muito puto. E foi uma coisa super sem querer e tal. Eu falei, puta, sorry e tal. Tive que explicar pro cara, troquei uma ideia com ele e tal. Eu vi que o cara ficou puto, mas ele se acalmou e tal. E eu entendi que, assim, mano, americano você não encosta no americano. O cara não gosta que encoste nele, assim. É muito foda. E a gente não, a gente vai assim, a gente tá empurrando gente, tocando em gente. Na Europa, em Londres, assim, os caras são muito certinho. Então, assim, porra, no metrô, mano, você não para na esquerda. Tem um comportamento do trem. Tem umas coisinhas, são muito. Óbvio que tem um lugar de bagunça, tem gringo também que se passa. Mas você vê que no dia a dia eles são muito quadradinho, muito careta, assim.
E não é que nem a gente que é essa zona que a gente é assim, porque é o nosso jeito, né? A gente tá acostumado a lidar com isso, né? Só que a gente exporta um pouco disso, e eu vejo muito que a galera que vai pra dar rolê fora, principalmente que a galera que tem grana, ela esquece disso. Ela esquece disso. Ela acha que tá todo mundo no mesmo rolê dela, ela vai, essa coisa meio expansiva, né? Uma galera, não é todo mundo, né? Eu lembro uma vez que eu tava andando na Oxford Street e, mano, foi muito engraçado isso. Um casal de brasileiro veio pedir, tipo, dica de como andar pra mim. Ah, hello! Onde fica, where the... Tipo, cara, os caras não sabiam falar, né? Eu falei, sorry, I'm busy. E fui embora, sabe? Meti lá no inglêsão, sorry, I'm busy. E, não vou responder, tá ligado? Tipo, uma má educação, um jeito de abordar, um jeito que é foda, assim. Você vê que é muito da nossa alegria, desse nosso jeitão que a gente leva e que é legal, mas falta às vezes um tato contra as culturas. Pensa isso no Japão, e a gente já viu vários casos de como o Japão às vezes é meio puto com o brasileiro. Vê isso na Europa, que é um pouco mais organizado. Pensa isso numa Suíça, numa Holanda, que são países mais dessa coisa do pacto social mais estabelecido, do bem-estar social, onde todo mundo pensa na ordem por todo mundo. Então tem muito uma coisa de... O problema do Brasil é cultural. O nosso problema é cultural, é espiritual. Então, assim, as pessoas veem a gente mal, depende. Se você chega lá com dinheiro, se você chega lá com bom tratamento, em boas posições e bons cargos, você vai viver bem. Não tem como você fazer isso, assim. Eu morei lá, fui esculachado, tá? Esculachado. Tratado que nem merda, pá. Nem bosta. Das outras vezes que eu fui pra Europa, eu fui um convite de marcas para eventos muito luxuosos. Então, não fui grosso de graça não. Os caras chegaram comigo falando em português, não pediram licença, não souberam conversar, não souberam trocar uma ideia. Amigo, então assim, eu não sou obrigado a ser guia turístico de ninguém. Pô, tava ocupado, tava indo pro trabalho. Pô, é uma questão de tipo assim, se você não sabe conversar que nem gente, eu não te trato que nem gente. É o único princípio que eu tenho na vida. Tu me trata bem, eu te trato bem. Tu trata com educação, eu trato com educação. Chega o cara na rua, te para no meio da rua, fazendo piada, rindo, gritando, falando, não sabe se você fala português, se você fala inglês, não sabe... Né? Cara, eu não vou parar pra dar indicação. Não vou, entendeu? Ninguém é obrigado a fazer isso. Você tem que ser cordial. A galera fala muito sobre... o pessoal da França é muito mal educado. Eu nunca fui maltratado na França. Nenhuma das vezes que eu fui pra França eu fui maltratado. Então, várias vezes que eu fui pra França, eu aprendi a falar francês. Aprendi a falar francês não, mas eu aprendi a falar um mínimo de francês. Eu aprendi a como perguntar as coisas, eu aprendi a como me localizar. Então, várias vezes eu chego e falo assim, pardon, excuse-moi, je vu, sabe? Já fala uma coisinha ali, que sei mais ou menos o que é. Je ne sais parler français, j'ai besoin d'aide, sabe? S'il vous plaît, fala inglês, sabe? Tipo, o cara, fala. Beleza, sabe? Já vou mais organizado. Então, assim, eu nunca fui maltratado na França. Nenhuma das vezes que eu fui. Mas beleza, voltando aqui ao ponto. Então, quando eu morei lá, trabalhei carregando lixo, lavando copo, depois servindo no bar, fui muito esculachado. Muito esculachado. Toda vez que os caras falavam comigo, é que nem macaco, é que nem se fosse um ser inferior e tal. E é uma coisa que a galera não entende. Não é que eles acham só os negros brasileiros macacos. O europeu acha todo brasileiro macaco. Quando um europeu ele chama um brasileiro de macaco, não é pela nossa cor só, tá? É pelo comportamento. Eles acham que a gente é menos civilizado que eles mesmos, tá? Isso não é uma... Isso é uma coisa que às vezes as pessoas... É um xingamento que ele não é só racial, né? Ele é xenofóbico. Então, um gringo poderia facilmente olhar pra mim e falar assim, você é um macaco, pra mim. Porque ele realmente vê assim. Não é que ele vê pela cor, ele vê pelo país que eu venho, né? Então isso, assim, é um inferno, tá? É uma xenofobia bizarra, né? E assim... E agora, o lugar que eu... Contando novamente, assim, quando eu fui pra Europa nas últimas vezes, eu fui com eventos muito grandes, né? Então eu fui, pra festa do Neymar, com a Diesel. Eu fui pra Barcelona cobrir um torneio de pôquer, um cassino, primeira classe, total. Eu fui pra Nova York, eu fui no evento da Warner, eu fui pra Chicago, no evento da prefeitura de Chicago, fiquei no hotel 5 estrelas, tal. Então, assim, eu fui com outros acessos. Quando você chega com outros acessos, tu é muito da hora. Tu é muito da hora.
Aí todo mundo pergunta. Quando eu fui pro Colorado, tava com um evento lá com alguns outros gringos. Cara, ah, puta, você é do Brasil, mas você é da onde? Você faz o quê? Conhece tal lugar? Que legal. Me fala da sua cidade, me fala da sua experiência. Pá, 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 pá. Então, assim, porque os caras têm uma outra percepção. Porque você tá tendo um acesso que outras pessoas não têm. Então, assim, eu tava numa instância de inverno que já é cara pra americano, cobrindo um evento da GoPro, convidado da GoPro, influenciador digital, num rolê que só tinha influenciador grande. Os caras olham pra ele e falam assim, não, esse cara daí é pica. Entendeu? Então, assim, ele tem um tratamento diferente porque você tem dinheiro. E dinheiro muda muito, né? Então, assim, quando o cara vê que você tem dinheiro, você tá num lugar dele e tal, ele fala assim, pô, o cara que é fudido do Brasil tá aqui, pô, ele tem que ter muito dinheiro, né? Porque é um país de macaco pra eles. Então, os caras te tratam com um tratamento um pouco diferente. E, então, assim, muitas nuances, assim. Então, no geral, eu acho que sim, a galera é preconceituosa com o brasileiro. Às vezes a gente merece parte desse preconceito. Outras, muitas vezes, principalmente no caso das minas, não. Em questão de trabalho e subemprego, a galera acha que vai viajar pra fora, vai ser uma teta. Cara, você vai ser muito esculachado trabalhando fora do Brasil. Muito esculachado. Você vai... Muitas pessoas sofrem o preconceito, porra, que a galera faz com isso. Faz com pessoas aqui no Brasil, né? Então, eu cheguei a falar uma vez pra um amigo meu, né? Tipo, cara, pô, a galera trata a gente muito mal, tal. Eu falei, mano, é o mesmo jeito que você trata o cara que vem do Nordeste pra São Paulo, bicho. Você acha que o cara vai te tratar como, entendeu? Se isso não te faz mudar a visão que você tem, é porque eu vim de uma família de nordestino, né? Meu pai é retirante, meu pai veio, né, da Paraíba, junto com minha avó. Minha família é de nordestinos, né? A parte da família do meu pai é negra, né? Meu pai, a gente considera ele negro, se não negro, pardo. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre viveu, né? Eu ouvi a vida inteira meu pai sofrendo preconceito, chamando meu pai de cabeça chata, de Paraíba, da puta que pariu. Então a gente tá acostumado com esse tipo de tratamento, assim, né? Então cresci num ambiente onde a gente sabe que isso acontece. Mas pra quem sempre viveu num rolê achando que era... É aquele rolê do Bacurau, entendeu? Quando o cara um olha pro outro e fala assim, eles acham que são brancos que nem a gente. Então assim, às vezes o cara vai daqui pros Estados Unidos, acha que ele vai ser tratado igual. Acho que, vou aqui trabalhar lá limpando lixo, limpando o banheiro e vou ser tratado igual porque eu vou ganhar bem e tal. Pô, você vai ganhar bem. Talvez ganhar médio, mas assim, ser bem tratado já é uma outra questão muito diferente. Muito diferente. O Michael Lopes, por isso que branco brasileiro tem choque quando vai pra fora. Total. Isso é uma questão que acontece, assim. E eu vi acontecer com gente que trabalhava comigo no restaurante. É muito grande, assim. Os caras sofrendo preconceito pela primeira vez. Entendeu? Caralho, quem é isso sofrendo um preconceito? Fala, amigo. Porque você nunca foi pobre, né? Então você não tá ligado que é ser esculachado por alguém. Tu nunca... É porque eu já tinha trabalhado em bar, já tinha trabalhado em buffet. Então quando eu fui trabalhar lá em Londres, foi tipo, beleza, tô sendo esculachado, mas não é nada que eu já não tenha passado um pouco antes, né? Mas pra uma galera assim é um bagulho tipo, caralho, né? É foda. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e assistir outro vídeo que tá aqui do lado. Valeu!